Bom dia, irmãos e irmãs. Um bom domingo para todos e todas aí nesta manhã. Estamos iniciando mais um culto online, né? Devido ainda à nossa precariedade ainda por causa da pandemia, mas acredito que Deus tem preparado para nós o melhor aí. Quem sabe nas próximas semanas poderemos estar já aos pouquinhos nos encontrando novamente. Eu quero te convidar para ler o Salmo 1, livro de Salmos. Nós iniciarmos nessa manhã nosso momento especial de adoração ao Senhor. Salmo 1. Sabendo que mesmo no distanciamento, mesmo de maneira, vamos dizer assim, precária, né, nós estarmos cultuando e louvando o Senhor, nós sabemos que nós procuramos sempre fazer o melhor para Ele, mesmo distante, nós somos igreja, somos corpo vivo do Senhor. Salmo 1 nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Salmo, então, que mostra um pouquinho a diferença daquele que serve o Senhor e aquele que não serve. Malaquias já falaram ali também, talvez 500, 450 a.C., de que outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E aqui o salmista diz que bem-aventurado, né? Ou seja, feliz o homem, feliz a mulher, que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o seu prazer está a meditar na lei do Senhor dia e noite. Então isso é para nós onde ser um bálsamo, saber que os nossos momentos a sós com o Senhor, os nossos momentos de adoração, nossos momentos de meditação, de devoção, de louvor, todos esses momentos são momentos especiais do homem e da mulher de Deus que procuram servir a Ele, retribuir Ele um pouquinho a tudo que Ele fez por nós e tem feito e fará por nós, né? Então, essa é uma das grandes diferenças, né, do cristão e do não cristão. É de que o cristão ele tem prazer, ele tem alegria, ele é bem-aventurado. Não porque não porque o nosso Deus nos enche de ouro e de prata, não é nada disso, irmãos e irmãs. Ele nos concede muito mais que ouro e a prata. Ouro e a prata um dia ficarão aqui, mas é um povo separado, um povo especial que herdará o reino dos céus. E eu quero pertencer a esse povo, e eu quero que você também pertença a esse povo. Então nós vamos estar orando e bendizendo o nome do Senhor nesta manhã aqui. Quero te convidar a orar comigo agora. Senhor, muito obrigado por esse momento. E saber que Tu nos escolheste um dia, Senhor, para ser um povo diferente, um povo especial, um povo que se chama, Senhor, pelo Seu nome, Pai. Um povo que pertence a Ti, chamado cristãos, uma denominação, uma comunidade, um corpo chamado igreja, que é muito mais do que instituição, muito mais que o nome de uma nomenclatura, do que uma denominação. É um corpo vivo, muito mais que uma instituição, muito mais que uma ideia humana.
ela é a concretização daquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, derramando seu sangue por mim e por todos aqueles que creem nele. E nesta manhã especial, eu peço a tua graça, Senhor, sobre cada um de tuas filhas e filhos, irmãs e irmãos aqui da nossa comunidade de fé, da igreja de Canoas, da nossa segunda região, Senhor. Estende as tuas mãos, anima, Senhor, dá alegria, que nesse momento difícil, Senhor, quem sabe perante as mazelas, perante essa pandemia que estamos passando, a tua mão poderosa está sobre nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a nossa comunidade de fé. Nós invocamos as tuas bênçãos, Senhor, a tua graça, Senhor, a tua alegria, Senhor. A tua alegria, a nossa força é, segundo Neemias, Pai. E essa alegria, Senhor, ela nos faz, Senhor, a cada dia almejarmos, Pai, por um dia estarmos contigo. Essa é toda a finalidade, esse é o alvo dessa caminhada toda aqui. Ainda que não estejamos no deserto, mas espiritualmente nós estamos sim num deserto, Senhor. E no deserto nós estamos aprendendo, nós estamos tendo um ensinamento pedagógico teu, Senhor, diário, a cada dia, Senhor, conforme o povo de Israel teve ali nos 40 anos do deserto. E nós queremos te pedir, Senhor, continua, Senhor, a nos orientar, a nos conduzir, a nos guiar para a terra da promessa. Porque esse é o nosso alvo, esse é o desígnio e essa é a tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, fica conosco, no nome santo de Jesus. Nós coloquei um pouquinho hoje esse fone, irmãos, para a gente tentar melhorar um pouquinho o som. Vamos ver se a gente melhora um pouquinho o som, a qualidade do som, os barulhos externos. Vamos ver se der certo, isso a gente continua depois, né? É um pouquinho desagradável ter que usar, mas até visando um pouquinho melhor a qualidade do som e os ruídos externos. Vamos ver se vai melhorar. Quero te convidar agora para a gente estar ouvindo um louvor para bendizer o nome do Senhor. Já voltamos. Sabe, filho, quero falar com você. Tenho visto teu lamento, tua dor. Você diz, Senhor, não vou suportar, pois a luta é tão grande e estou quase a desanimar. Olha, filho, tu já leste minha história, que eu deixei um trono de glória pra morrer por ti. Lá na rua central de Jerusalém, cada passo que eu dava, a marca do meu sangue ficava também. Uma coroa de espinhos me colocaram e com cravos pontiagudos naquela cruz
Meus amigos me desprezaram, até Pedro por 3 vezes me negou. Lázaro, o amigo que ressuscitei, procurei com os meus olhos, mas também não avistei. Tudo isso eu passei por te amar, pra que hoje eu pudesse te entender. Teus problemas todos posso resolver, basta somente crer que a solução já chegou pra você. Se estás doente, eu sou o teu remédio. Se estás cansado, eu posso te aliviar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o único que pode te ajudar. Eu venci, você também vencerá. Sou Jesus Cristo, o verdadeiro Filho de Deus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Say it again, Waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. I want to say this. You are here, destroying every yoke. I worship you. I worship you. And you are here, setting the captives free. I worship you, yeah. Lord, I worship you.
Bom, irmãos, a gente viu aí os louvores, né? E eu queria chamar a atenção, antes de a gente entrar na palavra, para vocês verem como que é as coisas, irmãos e irmãs. A gente precisa estar sempre atento a tudo e a todos e todas, né? Você sabe que nós temos essa questão de fazer, e tem muitas igrejas que têm feito as lives, têm feito os cultos, e a gente tenta, pela precariedade, pela questão do isolamento, a gente não tem grupo de louvor, não tem músicos e tal. O que a gente faz? Então a gente procura pegar, selecionar algumas músicas do YouTube ou de outro dispositivo, né, de streaming, para a gente rodar aqui, como muitas igrejas procuram fazer também. Se vocês observarem, quando não se tem, vamos dizer assim, o coral, não tem quem cante, não tem o pessoal ali, se pega, né, uma música, um louvor para colocar, para não ficar só o blá blá blá, né, só o cara falando aqui, só a mensagem. Então coloca uma música para realmente ter um momento de elevo espiritual. Então, se vocês observarem, a gente procura sempre estar colocando 1, 2, 3 músicas, né? E aí a gente, e o meu filhão tá a par dessa situação, né? Ele disse: ó, pai, toma cuidado, porque volta e meia a gente pode ser chamado a atenção por causa dos direitos autorais. E eu ainda questionava ele: direitos autorais? Mas a gente não está violando, a gente está só passando a música, né? E o que tem acontecido, irmãos, é inacreditável, irmãos e irmãs. A gente coloca os louvores aqui, pega alguns, escolhe algumas músicas e coloca aqui. E às vezes a gente é divertido ali porque a gente usou os direitos autorais. A gente não tem nenhum tipo de punição, porque o nosso canal não é fins lucrativos, entenderam? Então, né, mas a gente é alertado de que a gente utilizou um direito autoral. Então, o que eu tenho que estar fazendo agora? Eu tenho que estar tentando cuidar, juntamente com o meu filho, para ver se lá embaixo não tem direito autoral. Aí o que chama atenção, e aí eu pergunto para vocês, o reino de Deus, irmãs e irmãs. Eu poderia citar para vocês aqui, colocar na tela aqui, uma relação de alguns cantores gospels, cantoras, grupos musicais gospels. Eu poderia colocar a relação para vocês aqui. Tem uma cantora que chega a colocar lá embaixo assim, ó: você será enquadrado, você poderá perder o seu canal se você usar a música, se você utilizar o vídeo aqui. Aí eu pergunto para vocês, irmãs e irmãs, cadê o evangelho? Canto para quem? Canto para a galerinha deles? Eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs, é inacreditável isso, né? Cristã, né? Estão ganhando dinheiro da internet, eles ganham dinheiro com os vídeos rodados aqui, porque quanto mais vídeos eles podem ganhar dinheiro com comercial, eles podem ganhar dinheiro através da própria venda no streaming, né? Naqueles aplicativos de música que as pessoas compram, muitas vezes, né? Então eles ganham dinheiro diversas vezes. Cantores gospel. Aí o mais interessante é que depois vem com um discursinho, né, falacioso, com testemunho. Jesus me chamou para louvar o Senhor agora. Então tudo que eu faço é para o reino de Deus. Reino de Deus, irmãos e irmãs. Quando coloca no canalzinho, no YouTube ali, o alerta, ó, se alguém utilizar esse vídeo aqui, vai ter o canal bloqueado e vai responder judicialmente. Que legal, né, irmãos? Tem cantor mundano, secular, que não faz isso. Se eu quiser, eu posso utilizar aqui várias músicas nativistas aqui, irmãos e irmãs, de grupos como os Serranos, como os Monarcas. Tem muitas músicas que disponibilizam à vontade, pode utilizar, sem problema nenhum, irmãos e irmãs. É brabo, né, nessa manhã, perder a paciência por causa de cantoras cristãs, os hipócritas, né, hipócritas. É isso que dá nojo, irmãos e irmãs, hipócritas, né? Então, o que eu fiz a questão? Esse último grupo que eu coloquei para vocês ali, eu fiz a questão de colocar eles. Esse grupo é um grupo extraordinário, um dos melhores grupos que nós temos de africanos
africanos. Eles vendem, se vocês forem observar, eles têm milhões de visualizações. Eles ganham almas para Cristo. Vocês viram ali um culto que estavam fazendo, um momento de adoração, e milhares de pessoas se convertendo. Eles ganham milhares de almas. E se você for observar lá embaixo, diz assim: irmãos e irmãs, vocês podem utilizar esse vídeo. Pode utilizar para o reino. Não tem nada proibido, vocês podem utilizar ele. Pode divulgar ele. Por quê? Porque ele é para o reino, é para a igreja de Cristo. Olha que testemunho maravilhoso, irmãos e irmãs. Olha que testemunho maravilhoso desse grupo abençoado, né? Grupo africano. Aí os hipócritas brasileiros aqui, as hipócritas, né? Essas cantoras que estão na mídia aí, ganhando dinheiro de tudo quanto é maneira. Aí tu vai querer colocar, digamos, um louvor delas, né? Para louvar o Senhor, para divulgar, para ser um momento de elevo espiritual. Aí as queridas colocam lá: olha, se você utilizar ali, você vai ter o seu canal bloqueado e você vai responder judicialmente. Ou seja, eles querem que a gente compre a música para poder rodar. Isso aí é uma... Olha, irmãos e irmãs, olha, me tapa de nojo. Me tapa de nojo. Que evangelho é esse, irmãos e irmãs? Que evangelho é esse? Né? Vamos para a palavra, porque senão eu vou perder a paciência aqui. 1 Samuel capítulo 15. Mas esses tais serão com o Senhor. Isso eu tenho certeza, irmãos e irmãs. Né? Os fariseus hipócritas, enriquecendo com o dinheirinho da viúva pobre. É isso que nós temos visto. Né? Fazem contratinho com a Sony Music, com a Globo, né? Com as melhores gravadoras do Brasil, ganhando milhares, milhões de dinheiro às custas da viúva pobre. Né? E aí vem dizer com a falácia, né, para o Senhor, nós vamos fazer. Qual é o teu chamado? Meu chamado é louvar para o Senhor, para ganhar almas para o Senhor. Eu faço isso para ganhar almas, o Senhor vai ganhar alma no inferno desse jeito. Né? Nem no inferno vai ganhar alma. Os hipócritas. 1 Samuel, irmãs e irmãs, capítulo 15. Me perdoe, porque assim, ó, isso aí, eu não admito isso, irmãos e irmãs. Eu não admito isso. Tá? Que sejam os ímpios façam isso, mas cristãos fazendo isso, esses hipócritas, não dá para aceitar, irmãos e irmãs. Eu fico louco com isso. Né? Porque é para perder a paciência. Falastrões religiosos, gananciosos, né? Cantores gospels, grupos gospels. Olha, graças a Deus que tem os grupos maravilhosos, que nem esse que eu falei para vocês. Tem irmãos aqui como o Asaf Borba. O Asaf é outro irmão maravilhoso com a visão do reino de Deus. Tem muitas irmãs, muitos irmãos, né? Mas lamentavelmente os bambambam é isso aí, só querem ganhar dinheiro, né? Então 1 Samuel capítulo 15 é sobre obediência e sobre sacrifício nessa manhã, irmãos e irmãs. Tá? Mais uma vez me perdoe, porque assim, ó, isso me indigna fazer isso assim, ó. A igreja do Senhor tá nessa situação hoje, irmãos. Por isso essa imundícia, né, no meio desse país, a corrupção tomando conta, os evangelhos tudo se corrompendo no meio político. É isso que nós estamos vendo, é esse tipo de cristandade que nós temos vivenciado hoje, né? A partir do versículo 13, 1 Samuel 15, 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e esse lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e declararei que o Senhor me disse essa noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fosse por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel:
Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria de culto a ídolos do lar. Visto que rejeitasse a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo, e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitasse a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se, pois, Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, e esse se rasgou. Verso 28. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Irmãos e irmãs, essa palavra aqui, ela sintetiza um pouquinho o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. Ele quer a nossa obediência. Isso é ponto pacífico. Isto é uma das exigências do Senhor. Vamos contextualizar um pouquinho o que aconteceu aqui. Nesse momento, Saul é o rei de Israel. Um pouco antes, Deus reinava sobre Israel. Deus, ele fazia o seu reino, era o chamado reino teocrático. Ou seja, Deus, ele era o governador, o rei, o presidente, o primeiro-ministro. Deus era que comandava Israel. Por isso que a gente chama de regime teocrático, ou seja, Deus no comando, Deus no poder, Deus legislava sobre Israel. E o povo, irmãos e irmãs, o povo, ele olha as nações com seus reis, com seus imperadores. E Israel olhou assim: mas se eles têm um rei, nós podemos ter também. Nós queremos ter um rei, nós queremos ter um imperador também. Por que só nós que não temos? Nós temos juízes, porque nesse momento realmente Deus instituirá juízes. E nesse contexto que nós estamos lendo, Samuel era o juiz, era o legislador, o aplicador das leis, dos mandamentos de Deus, da lei mosaica, dos 10 mandamentos, da lei levítica, da lei instituída por Deus para o povo de Israel. Samuel era o legislador, era o sacerdote, era o profeta do Senhor, o homem ungido. Vamos dizer assim, um dos grandes homens de Deus no passado é Samuel. E mesmo assim o povo diz: não, nós não queremos mais Samuel comandando sobre nós. Nós queremos um rei, porque as nações têm rei. As nações são poderosas. O rei, existia aquela visão que tendo um rei, ele seria uma grande nação. Ele seria uma grande potência mundial, porque tinha um rei. Que visão, né, irmãos e irmãs? Que visão. Visão pequena, né? Eles tinham o rei dos reis. Eles tinham Deus como rei da nação de Israel. Mas eles não conseguem ver isso, porque eles vislumbram um rei, um comandante lá nas outras nações. E eles também querem. Eles querem ter um comandante assim. E eles exigem então de Samuel. E eles chegam para Samuel e dizem: nós queremos um rei.
E Samuel leva esse pedido, leva esse alerta do povo de Israel para Deus e diz: ó Senhor, o povo pede um rei, eles querem um rei. E Samuel disse: não, tá bom, Samuel, beleza, a nação quer um rei, eu vou dar um rei para eles, vocês vão escolher um rei, eles vão ter essa opção de escolher um rei. Então, já que estão pedindo um rei, que escolher um rei. Então, eles não estão rejeitando a ti, Samuel, estão rejeitando a mim. É a mim que estão rejeitando, não é a você. Você tem o teu papel que eu coloquei, tu tem desempenhado o teu papel muito bem, mas eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Mas tudo bem, deixa que eles escolham um rei. E assim se faz, irmãos. Eles escolhem o rei, e o rei é Saul. Escolhe Saul, porque vê em Saul, né, olha ali uma beleza externa, porque é muito comum. Nós somos assim, nós somos humanos, nós olhamos pelas aparências. A nossa visão, o nosso cerne, a nossa base está justamente naquilo que nós vemos, naquilo que nós observamos. Então, nós vivemos muito no mundo das aparências. O que mais falta, eles tinham Deus, mas era um Deus, digamos assim, que eles não viam, né? Era um Deus que eles não podiam tocar. Era um Deus que não podia se apresentar com o seu manto, com sua estola sacerdotal, ou então com a sua roupa de imperador, de Deus, de rei, né? Então, mas isso eles viam nas outras nações. Então o povo escolheu um rei. E Deus ordenou então que se fizesse um rei. E está aí o rei. O rei é Saul, irmãos e irmãs. Um cara extremamente, vamos dizer assim, de um temperamento muito difícil. É um camarada que ele não se amolda, né? Ele não é de aceitar muitas determinações. A personalidade dele é assim, o perfil dele é assim. É de um camarada de não, vamos dizer assim, não aceitar muito as admoestações. Eu imagino Samuel, com toda a experiência de Samuel, e Samuel dizendo: Saul, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado, faz dessa maneira, Saul, que é melhor para ti. Tu vai governar um povo, tu vai governar uma nação, então é melhor tu agir dessa maneira. Vocês acham que Saul estava preocupado com os ensinamentos, com os conselhos de Samuel, irmãos e irmãs? Eles não estavam nem aí. Eles se achavam o cara, eles se achavam o líder, o rei. Queria mudar Israel de status, de fazer daquele grãozinho de areia agora uma baita de uma potência. Essa era a visão humana, a visão do rei instituído por Israel agora. Então, por isso que mais adiante Deus vai dizer: eles têm o rei que merecem, eles têm o rei que merecem. E para nós, a gente trazendo para o nosso contexto, a sensação hoje é que a igreja de Cristo, a igreja cristã, cujo Jesus Cristo é o líder dessa igreja, cujo Senhor, Salvador, o Redentor dessa igreja, dessa comunidade de fé, Ele é o grande líder, o nosso grande líder. Mas nós temos igrejas locais, nós temos comunidades de fé, que tem líderes também com esse perfil, irmãos e irmãs. Um perfil que eles não aceitam que os mais antigos, ou que é mesmo os mais novos, mas os novos que têm experiência de caminhada cristã, e que eles vão muitas vezes dar conselhos. Esse perfil de liderança, muitas vezes, que não quer ouvir, que não está apto a ouvir, ele está a caminho da queda, e não vai demorar muito. Isso é um traço, isso as escrituras nos mostram, irmãos e irmãs. Saul tinha esse perfil. Ele era um camarada que tentava muitas vezes governar pela força do seu braço,
pelos seus instintos, pela sua personalidade, que para muitos era um líder, né? Um líder forte, uma personalidade extremamente arraigada, embasada, vamos dizer assim, no egocentrismo de Saul, na personalidade forte de Saul. Então, por isso que muitas vezes a gente olha assim, mas esse camarada tem uma personalidade forte, então ele é bom, vai ser um grande líder. E muitas vezes os grandes líderes têm essa personalidade, sim. Mas o grande líder, a grande liderança, ela precisa estar das bases fundamentais, irmãos e irmãs, da liderança é saber ouvir. O grande líder, a grande liderança, ela sabe ouvir. Ela está apta a ouvir. Isso é uma das prerrogativas mais importantes que temos no meio cristão. É a habilidade de ouvir. O líder que não ouve, o líder que não está apto a acolher os conselhos, ele vai quebrar a cara mais cedo ou mais tarde. Saul tinha um dos mestres. Saul tinha um dos maiores líderes de todos os tempos, que é Samuel. Um homem com uma bagagem extraordinária, irmãos e irmãos. Um legislador, um homem de Deus, um sacerdote que tinha que tentava seguir os ordenamentos do Senhor de maneira mais clara, mais fiel possível. Samuel era profeta de Deus, ou seja, ele recebia a palavra de Deus para transmitir ao povo. Ele era um canal direto de Deus que Saul poderia, se ele tivesse essa humildade de líder, ele tinha esse canal direto com Samuel, irmãos e irmãs. Ele tinha tudo para fazer do reinado dele um dos melhores reinados, ainda que Deus se retirasse do comando, porque abriu a mão, já que o povo pedia um rei. Deus iria, digamos assim, abençoar, porque Deus ungiu Saul. E Deus, ainda que Deus tivesse, vamos dizer assim, ficado chateado, né, pela postura do povo, ter escolhido, ter rejeitado Deus e pedido um rei para si, Deus mesmo assim não agiria contra, né? Não ia, vamos dizer assim, criar situações para fazer com que, porque agora o povo me rejeitou, que dane-se, nada disso. Ele ungiu Saul, e no momento que ele ungiu Saul, se Saul seguisse as ordenanças de Deus, Deus estaria com Saul, irmãos e irmãs. Isso é o mais importante de tudo. Deus estaria com Saul. Deus ungiu ele. Deus chama Samuel, já que foi escolhido esse rei. Então Deus, olha, Samuel, vai lá, unge esse rei, abençoa ele e que ele possa governar bem. Só que ele tem que governar segundo os meus princípios, segundo os meus mandamentos, segundo a minha lei. Só isso, conforme tu fez durante todos esses 40 anos que tu tivesse aqui como meu juiz, meu profeta e meu sacerdote, Samuel. É só isso que Saul deve fazer. Mas, irmãos e irmãs, Saul jamais ele vai atrás de Samuel, do mestre, para ouvir, para pedir conselhos. E agora tem uma missão, e Deus chama Samuel e diz: Samuel, vai lá e manda Saul juntamente com o exército acabar com os amalequitas. Eu quero que seja exterminado os amalequitas, que não sobre nada, não sobre ninguém. Por que Deus pede para fazer isso, irmãos e irmãs? Quando o povo de Israel estava no deserto, estava em marcha, o que acontece? O povo estava num momento difícil ali, um momento meio que perdido, vamos dizer assim, um momento que o povo está, vamos dizer assim,
no momento que ele não está preparado para a guerra, vamos dizer, tá? Ele está desguarnecido. Ele não está preparado para qualquer tipo de batalha. E os amalequitas vêm e pelejam contra Israel nesse estado, ou seja, no momento que Israel não estava preparado. E eles tiram proveito disso. E ali há muitas mortes. E Deus, então, para acabar com esse mal, porque era um povo ímpio, e Deus quer, através desse ato, Ele quer traçar um ensinamento para o povo, para ficar como legado. Um povo que desobedeceu, um povo que era ímpio, ele vai ser exterminado agora. E Deus não está sendo injusto por isso, irmãos e irmãs. Era um ensinamento. Era um mecanismo pedagógico que Deus estava ensinando. Porque Deus sempre trabalhou assim no Antigo Testamento. Deus, e por isso que muitos que não entendem Deus, que não conhecem Deus, vê Deus como um Deus extremamente injusto, um Deus que mata inocentes, um Deus que faz um monte de atrocidades. E não é nada disto. Deus no Antigo Testamento, ele age com a finalidade de deixar um marco, de deixar um ensinamento, de deixar um traço pedagógico. E Deus não é injusto por isso, porque ele precisa acabar com o mal. Ele precisa acabar com a desobediência. E a desobediência, irmãos e irmãs, ela é um mal. Ela é horrível. Ela é uma peste, ela é uma chaga que contamina tudo e todos. E Deus quer acabar com a desobediência. Tanto é que quando o povo está a poucos caminhos de entrar na terra da promessa, está em Cádiz Barneia, capítulo 11 de Números, e que Deus manda Moisés escolher 12 homens, 12 espias para olharem a terra da promessa ali. Porque o povo está próximo, está na região fronteiriça. Em Cádiz Barneia é como se estivesse em Livramento e a terra prometida fosse Rivera, tá? Um exemplo, irmãos e irmãs. Estamos em Livramento, Brasil, Rio Grande do Sul, em Rivera. E de repente o Senhor diz, 12 homens, Moisés vai lá, manda ali em Rivera, para conhecer a terra da promessa. Só que em Rivera e Livramento não há rio, não há nada. Não há região de fronteira, é só atravessar a rua, já estamos no Uruguai. Mas ali havia todo uma região para ser ultrapassada para chegar lá na terra da promessa. E esses 12 espias vão lá. E você já sabe a história. Dos 12, apenas 2, Caleb e Josué, vêm de lá super emocionados, dizendo, olha, nós vamos vencer, tem gigante em cima, nós vamos vencer, porque o Senhor é conosco, a terra é maravilhosa, que emana leite e mel. E os outros 10, o que fizeram? Não tem jeito, não temos chance, nós não podemos ir. E esses 10, eles contaminam a população toda daqueles quase 2 milhões de pessoas ali de Israel. E pior de tudo isso, e Moisés, juntamente com Caleb e Josué, disse, não, nós temos que ir sim, vamos lá, o Senhor é conosco. E o povo quer apedrejar Samuel, quer apedrejar Caleb e Josué. O povo faz uma turva, fica indignado, diz que não vai ir, que não podem ir, porque eles vão ser aniquilados. E de repente, Moisés, mais Caleb e Josué estão em maus lençóis e eles têm que... não dá para fazer então não vamos. Eles são vencidos pelo povo nessa atitude. O povo diz que não vai ir e não vai ir. Desobedece a ordem de Deus. Moisés intercede pelo povo e o que nós observamos? Deus diz assim, Moisés, tudo bem, esse povo não vai, Moisés, mas eu vou te dizer, não adianta nem tu orar por mim agora. Eu sempre ouço as tuas orações, as tuas súplicas, tua intercessão, Moisés, porque tem sido um meu servo fiel. Mas agora escuta bem o que eu vou te dizer, Moisés. Esse povo
esses quase 2 bilhões de pessoas aqui, tirando Caleb e Josué, e os pequenos, os menores, o restante da população perecerá aqui no deserto, vai morrer. Eles vão ficar aqui pela sua desobediência. Somente Caleb e Josué, os únicos dois que acreditaram, que confiaram em mim. Somente os dois, e mais é a geração nova que está vindo agora. Somente eles herdarão a terra da promessa. Eles ficarão aqui praticamente 40 anos. 40 anos até crescer a nova geração. E eles vão entrar. E Samuel e Moisés, irmãos e irmãs, naquele desespero: não, Senhor, não faz isso. O que os povos vão pensar, o que as outras nações vão dizer de ti, Senhor. Por favor, perdoa eles, não faz isso, Senhor. E Deus diz: não, Moisés, esse povo vai perecer aqui. Eu sou um Deus de misericórdia, eu sou um Deus de justiça, mas eu não tolero desobediência. E esse povo desobedeceu a mim. Não desobedeceu a você, desobedeceu a mim. E agora o preço deles é que eles vão perecer, eles não vão conhecer a terra da promessa, eles vão ficar aqui. Olha, irmãos e irmãs, que palavra terrível. Que palavra pesada, palavra dura, palavra triste, porque todo aquele povo, eles estavam há alguns dias, algumas semanas para entrar na terra da promessa. A viagem toda, irmãos, era mais ou menos 4 meses da saída lá do Mar Vermelho ali, naquela transição do deserto todo até a terra de Canaã. Eram mais ou menos 4 meses, 5 meses, porque era mais devagar um pouquinho, porque tinha muitas crianças, idosos, animais. Eles não podiam estar marchando diariamente, tinham que descansar, acampar, descansa, alimenta, reabastece, se anima, marcha de novo. Então, de 4 a 6 meses era a passagem no deserto todo. E eles ficarão 40 anos até morrer o último dos desobedientes. Para então Deus dizer assim: agora vai, avança na terra da promessa. E por isso, irmãos e irmãs, quando Deus diz aqui, Samuel avisa Saul que é para acabar com Amaleque, com o rei, acaba com ele, acaba com todo o exército, acaba com todos, não interessa, não fica ninguém, inclusive mulheres e crianças. Animais, extermina da face da terra os amalequitas. Isso é uma ordem. E aí nós observamos ali, irmãos e irmãs, Saul vai, chama o exército, forma, e Samuel diz: olha, não deixa ninguém, vai, ordem do Senhor, o Senhor te ordenou. E Saul pega e vai, e quando chega lá próximo da região dos amalequitas, Saul, juntamente com a sua liderança, ele chama a sua liderança e diz assim: observe uma coisa, acabem com todos, mas não acabem com o rei, e não acabem com os melhores animais. Vamos pegar os despojos e os melhores animais e o rei, e o resto vocês aniquilam. E é justamente isso que ele faz. Eles acabam com tudo, mas pegam os despojos, que era para aniquilar. O Senhor disse que não era para pegar nada. Eles pegam os despojos, seja o ouro, a prata, tudo que tinha de coisas preciosas, pegam os melhores animais e o rei, e trazem. Por que trazer o rei? O rei é sinal de potência, de majestade, ou seja, de grande vitória. Quando Saul traz o rei vivo, ele está mostrando que ele é um rei, que ele é um rei poderoso, que o exército dele está ostentando poderio, soberania. É isso que ele queria. Ele não está preocupado com Deus, irmãos e irmãs. O que Saul fez ali, ele mostra justamente a sua personalidade de líder, que não está nem aí com Deus, não está nem preocupado, ainda que ele vista tenha suas vestimentas de rei, sua parafernália de rei, sua indumentária de rei,
ainda que ele possa sacrificar juntamente com Samuel, participe do sacrifício, dos momentos de adoração com Samuel e os demais irmãos, ou seja, os religiosos ali da época, ele não estava nem aí para Deus, irmãos e irmãs. Saul é um legítimo tipo de líder que ele está preocupado com a liderança para si. E tanto é que de repente quando Samuel chega, se aproxima deles assim, e Samuel, líder, né, já inteligente, experiente, já viu, já escutou o barulho ali, o balido, né, o mugido dos animais, e ele pergunta: Samuel, que barulho é esse de animais? De onde esses animais, Saul? E aí Saul, imagina a situação, né? Eu fico imaginando. Aí Saul diz assim: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar o Senhor. Olha só a desculpa, irmãos. Para sacrificar o Senhor. Não era para sacrificar coisíssima nenhuma. Era para matar mesmo, para eles comerem do melhor. Era isso. Então, aqui, Saul, irmãos e irmãs, ele sintetiza um tipo de liderança, um tipo de cristianismo, um tipo de evangelho, irmãos e irmãs, que não está preocupado com a aplicação, a obediência da lei do Senhor. Saul simboliza um evangelho cujos líderes, eles não estão nem aí para obedecer ao Senhor. Eles querem, com a sua personalidade, com a sua persuasão, com o seu conhecimento, com o seu carisma, eles querem o quê? Eles querem massagear seu ego. É isso que Saul queria fazer. Ele queria ter o aplauso. Ele queria chegar em Israel, em Jerusalém, e o povo aplaudindo, e trazendo o rei ali, né, o rei que fora preso, o rei dos amalequitas, estava ali, ó, derrotado, e ele trazendo aqui, ó, meu povo, está aqui o rei dos amalequitas, que nós vencemos eles aqui, ó, ele está sob o meu domínio, sob a minha tutela. E aí o povo todo aplaudindo, louros para cima, jogando, que nem Jerusalém, quando estava entrando Jesus em Jerusalém, né, todo mundo saudando, mas eram hipócritas. Era uma saudação de hipócritas, de religiosos, irmãos. Esse tipo de liderança de Saul, nós temos muito hoje na nossa igreja, na igreja cristã. Nós temos muito esse tipo de liderança, que são personalistas, são líderes narcisistas, egoístas, que dizem cumprir a palavra do Senhor, e o pior de tudo, eles usam a Bíblia. Olha, a Bíblia, parece que a Bíblia está sempre aqui assim, né, ao lado do coração, mas não está dentro do coração, porque a diferença do líder cristão é que ele guarda a palavra do Senhor dentro do seu coração, não anda desfilando com a Bíblia aqui, dizendo que sabe tudo, que ele usa a palavra de Deus para dar causa às suas atitudes, às suas práticas. Saul, irmãos e irmãs, simboliza justamente esse tipo de evangelho, o evangelho das aparências, o evangelho que, quando diz assim, Deus diz assim, ó, prega a minha palavra, e de pregai a minha palavra. E de pregai a minha palavra. A minha palavra, Mateus 28, do 18 ao 19. E de fazer discípulos. Pregue a minha palavra. Pregar a palavra do reino de Deus. Estender o reino de Deus para todos e todas. Isso é evangelho. Isso é a função da igreja, é a nossa função disseminar a palavra de Deus. Porque isso nós estamos obedecendo quando nós estamos fazendo assim. Mas um líder tipo Saul, que o Senhor diz, ó, vai lá e acaba, aniquila, acaba com tudo. E ele faz completamente diferente. E ele vem com a prerrogativa dizendo assim, não, a gente guardou isso aqui, Samuel, é para sacrificar, ó, pode escolher aí, ó, as melhores ovelhas que eles têm, ó. Não tem marca nenhuma, elas não têm defeito nenhum, elas são perfeitas para o sacrifício, ó. Tem um monte aí, tu pode escolher, e é tudo para sacrificar para o Senhor. Olha, irmãos e irmãs, então eu vou ler aqui, que é extraordinário isso, né? Aí Saul, né,
O melhor é para Deus, melhor, tem o melhor para o Senhor, para oferecer ao Senhor. Olha só, no 21. No 22, Samuel diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, Samuel está dizendo: Saul, o Senhor deu para você uma missão. Era só obedecer, Saul, era só obedecer. Você tinha tão somente assim, de acabar, aniquilar com aquele povo ali. Era só isso, mais nada. Era uma ordem. Se o Senhor quisesse os animais, ele dizia: me guarda 10 das melhores ovelhas e traz para mim. Traz para me sacrificar. O Senhor não disse isso. Saul fez isso, irmãos e irmãs. Por quê? Porque ele não, conforme eu falei para vocês, é um tipo de líder que não ouve, que não escuta, que não está preocupado com o reino de Deus. Nós temos milhares de líderes de igreja que não estão preocupados com o reino de Deus, irmãs e irmãs. Fazem tudo. Fazem assistência social. Propagam até o nome do Senhor. Mas as motivações são as motivações de Saul. São as motivações de Saul. Porque eles não estão preocupados em avançar o reino. Eles querem tirar os louros do reino. Eles querem se apropriar dos louros do reino. Eles querem tirar o melhor para si. Saul, extremamente inteligente, ele pega o melhor do despojo. Ele pode enriquecer ali uma geração toda com os despojos que se pegou dos amalequitas, porque os amalequitas eram um povo que realmente fazia a mesma coisa. Eles aniquilavam outros povos e roubavam. Era tradição isso. O império do vencedor pegar tudo, enriquecia. Então Saul tinha tudo ali, enriqueceu. Se ele quisesse, estava enriquecendo naquele momento com todos os despojos e todos os animais. Eu te pergunto, era isso que Deus pediu? Irmãos e irmãs, nós temos muitos líderes, muitas igrejas que se dizem fazer o reino de Deus, mas não conseguem obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é: ide fazer, ide anunciar, ide estender as mãos para os necessitados. É o ir, né? Mas tem muitas igrejas, é a mesma tarimba, a mesma postura egoísta de Saul. Eles enchem as igrejas de ouro e prata e dizem que é para o Senhor, que é para o Senhor. Nós temos templos, nós temos igrejas, nós temos líderes ricos aí, milionários. Se você não sabe, a revista Forbes, que é a grande revista do mundo dos executivos, a Forbes, ela traz uma relação ali que nós temos 4 líderes brasileiros, 4 líderes que estão na escala dos mais ricos do nosso país, dos mais ricos. E o pior de tudo, irmãos e irmãs, ser rico não é o problema. O problema é a postura, é usar do evangelho, é usar da artimanha de Saul, de dizer com a descarada mentira: é para Deus. Não é para Deus. Não é para Deus coisa nenhuma. O líder cristão, ele não precisa enriquecer, ele não tem necessidade de enriquecer. Porque o líder cristão, conforme Paulo, a primeira coisa dele é anunciar, é fazer a obra de Deus, enriquecendo a muitos e abrindo mão muitas vezes de si, da sua própria riqueza material. É abrir mão para muitas vezes enriquecer, para abrir o reino de Deus para outras pessoas que estão necessitadas.
Isso é reino de Deus. Isso é obedecer, irmãos e irmãs. Por isso que essa artimanha, essa atitude ardilosa de Saul, ela contamina, ela tem contaminado a igreja no Brasil, a igreja evangélica brasileira. Quando eu disse para você que eu dei o exemplo de cantores, irmãos e irmãs, cantores e cantoras, eu falei 4 líderes, 4 fundadores de igrejas, de denominações aqui, 4 que estão entre os mais ricos do país. E por incrível que pareça, né, esses 4 que se dizem os grandes líderes, que brigam entre si, mas estão de mãozinhas dadas, para os seus interesses agora. Se você não sabe, a igreja brasileira, as grandes igrejas, devem 1 bilhão, irmãos e irmãs, de sonegação de impostos. 1 bi. Sabe o que é isso? 1 bilhão. Nós aqui corremos para pagar as contas de água e luz aqui, os dízimos das nossas viúvas pobres. As viúvas pobres que eu digo não é nenhuma maneira pejorativa, irmãos, tá? A viúva pobre são irmãos e irmãs dedicadas ao Senhor, à obra de Deus, que doam o melhor de si, que doam um pouquinho de si para a obra de Deus. Aí vem esses cafajestes, esses canalhas que se dizem cristãos, que se dizem líderes. E aqui eu não retenho as minhas palavras, porque eu não tenho nenhum medo, irmãos e irmãs, desses cafajestes, de estarem fazendo isso com a igreja de Jesus Cristo, e por isso que a nossa igreja vai à deriva cada vez mais. Mas, mesmo em meio desses hipócritas, esses salafrários que estão devendo 1 bi, e o pior de tudo, e aí vocês me perdoem, tá? Vocês me perdoem porque eu não compactuo com isso, o presidente que se diz cristão, e eu tenho minhas dúvidas lá, mas tudo bem, deixa, isso é uma questão, uma opinião minha, esse presidente compactua com isso. Ou seja, esse presidente está mexendo os pauzinhos para que o Congresso possa votar e que possa, vamos dizer assim, ó, apaga tudo. E eu te pergunto, isso é um exemplo, irmãos e irmãs? É um exemplo de igreja? Eu te pergunto. Aqui entre eu e você talvez não está concordando nada comigo, você não tem obrigação nenhuma e não quero que você concorde comigo. Mas só para nossa reflexão, irmãos e irmãs, porque eu não tenho nenhum rabo preso com partido nenhum, e graças a Deus, o meu partido é Jesus Cristo. Por isso que eu não, em eleição está chegando mais uma aqui, ó, eu não sou de A nem B, irmãos e irmãs, tá? E nem por isso eu sou um cara desinformado, eu procuro ser informado em tudo, e eu tenho que votar em alguém. Eu sempre vou votar em alguém, mas de preferência nunca vai ser cristão, porque eu não concordo, irmãos e irmãs, com essa situação agora. Nós temos 38% de evangélicos no Congresso Nacional, né? Tem o chamado grupinho da Bíblia, se você não sabe. O grupinho da Bíblia, irmãos, são os líderes. São muitos líderes dos partidos e muitos líderes cristãos e muitos evangélicos lá. 38% do Congresso é evangélico. E esses camaradas estão na calada da noite, nas madrugadas, se reunindo de maneira hipócrita, de maneira imoral, antiética, anticristã, ali se reunindo para criar artifícios, artimanhas para que isso seja votado e que as igrejas não precisam pagar nada. As igrejas têm que pagar, irmãos. Nós temos as nossas obrigações aqui com o governo, nós temos que pagar, porque isso é um bom exemplo. O que está acontecendo isso? A Veja, a Isto É, o UOL, os grandes blogueiros, os grandes jornalistas estão sentando o pau nos evangélicos, dizendo assim, ó, olha que exemplo da igreja aí, ó, olha o exemplo dos evangélicos, né? Metendo falcatruas, devendo 1 bi para a Receita Federal, sonegando impostos, e depois o que eles vão pregar no púlpito? Olha só o que estão dizendo para nós. Eu poderia mostrar para vocês aqui, eu tenho vários artigos da Isto É, da Veja, da Exame, da Capital, que são jornalistas íntegros, irmãos, que não são cristãos e que estão aqui. Eu tenho vários artigos deles aqui que eu poderia mostrar para vocês agora. É uma vergonha, irmãos e irmãs. Essa é a síndrome de Saul. É isso que nós estamos contaminados hoje, é com esse perfil de liderança de Saul, que eles querem, o que eles querem? Eles querem sacrificar. Então eles fazem cultos maravilhosos,
cultos chamativos, né? Chama o povo para a oração, para o jejum, para o louvor, esses grupos musicais que estão ganhando dinheiro, que conforme eu falei para vocês ali, só querem pensar em ganhar dinheiro, né? Então, aí eles usam esse handicap. Não, é para o Senhor, é para Deus. O meu louvor, esse CD, esse LP, esses aplicativos, essas músicas aqui no streaming, é tudo para Deus. Nós estamos vendendo aqui, é para a obra de Deus. Obra de Deus, uma vergonha, moça. Obra de Deus vai cair na conta deles, enriquecendo com o dinheiro da viúva pobre que eu e que você muitas vezes compramos, né? É lamentável isso, irmãos. É lamentável, sabe? É triste a gente ter que ver isso, ter que compactuar com isso. Então, né, nessa manhã que eu vou estar terminando, eu me estendi um pouquinho aqui. Você não precisa, e eu não quero, e eu vou sempre deixar bem claro que é opinião minha, irmãos e irmãs, certo? Ninguém é obrigado a concordar comigo, e eu não quero que você concorde comigo. Se eu conseguir fazer com que você pelo menos se antene para algumas coisas que estão acontecendo, para você abrir o olho, para você não cair no engodo, e já terá sido uma bênção nessa manhã aqui. Então, eu não quero te iludir em nada, eu só quero que você não se deixe enganar, porque lamentavelmente o povo cristão, por ser um povo pacífico, um povo querido, um povo que muitas vezes, né, aceita porque acredita que o líder ali, aquele líder é ungido de Deus, mas nem todos são ungidos de Deus, irmãos. Nós temos muito perfil de líderes que nem Saul. Lamentavelmente eu tenho que dizer isso. Muitos líderes que estão sacrificando, que estão colocando, estão abrindo suas igrejas, estão entregando cestas básicas, estão fazendo um monte de assistencialismo, os cultos cheios, tudo. A gente olha assim, é uma maravilha, parece que o evangelho está sendo estendido, mas estão sacrificando. E Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. O evangelho foi dado de graça. A palavra de Deus chegou para mim um dia de graça. Por isso que nós falamos da graça. A graça de Deus tocou em mim, tocou em você. Nós somos salvos pela graça de Deus. Deus não cobrou nada, não cobrou ouro, não cobrou prata. E lamentavelmente o que nós temos visto hoje é de uma maneira assim, escondida, nas entrelinhas, é o evangelho sendo cobrado, irmãos e irmãs. É como se estivesse cobrando o evangelho. Entendem? É como se estivesse cobrando. Olha essa aí de você passar uma música do YouTube, o YouTube é público, evangélicos dizendo que vai bloquear o teu canal, que vai alguém que pegar a música ali pode ser acionado judicialmente. Isso aí é sacrifício, irmão. Isso aí é sacrifício. Isso aí é postura de Saul. Isso aí é postura de Saul. E aí a gente sabe o que aconteceu com Saul. O final de tudo, irmãos e irmãs, é de que? Quando ele viu que caiu a casa, que foi destituído o seu reinado, aí ele se arrependeu, mas aquele arrependimento, né, interesseiro, que a gente sabe muito também, os arrependimentos com segundos interesses, ele se arrepende e ele começa a correr atrás de Samuel. Samuel, por favor, me ajuda. Samuel, intercede por mim perante Deus. Por favor, Samuel, eu não posso. O que eu vou dizer para o povo agora? E Samuel diz: acabou, Saul, acabou teu reinado. Tu teve a chance, tu teve a oportunidade, tu teve o teu tempo oportuno para que tu pudesses obedecer a Deus. E todo o teu tempo tu não obedeceu a Deus. Agora é tarde, agora não dá mais. Então, o que eu digo nessa manhã aqui, irmãos e irmãs, na tua convicção, obedeça sempre a Deus. Obedeça, acima de todas as coisas, obedeça a Deus. Não sacrifique, irmãos. Não adianta nós sacrificarmos. Não adianta. O sacrifício não vai nos salvar. O que vai nos salvar é a obediência. A obediência à palavra de Deus. A obediência a Deus. Se o teu líder te faz pecar, se o teu líder, né, tá te achacando, larga de mão. Obedece a Deus e não obedece ao teu líder, à tua liderança. Se o teu líder, tu tá vendo que tá só sacrificando e não tá obedecendo a Deus, dá as costas para esse tipo de liderança. Porque o líder cristão, o líder de Deus, a preocupação dele é em obedecer e não sacrificar. Então fica essa palavra aqui nesta manhã, irmãos e irmãs.
Desejo um ótimo domingo, uma ótima semana para você, para a sua família. E conforme eu disse, irmãos, ninguém é obrigado a concordar comigo, ninguém é obrigado a me seguir, e eu não tenho o menor interesse em te persuadir nesse sentido. Eu só quero que você abra o olho, para que você não seja enganado, porque o nosso inimigo está sempre assim, está de redor, principalmente na cabeça, na parte inteligente da igreja, para tentar iludir, para tentar criar caos, para colocar heresias, colocar todo tipo de distorção, para que o evangelho central da cruz não seja pregado, que você seja enganado. É essa a intenção, e nós estamos de alerta, porque o nosso país está passando justamente nesse momento por esse perigo. O nosso grande adversário, ele está cegando a grande parte da liderança que tem a síndrome de Saul, que só pensa em sacrificar, só pensa no seu bolso, só pensa na sua conta bancária, dando-se o resto. E aí vem com a papagaiada dizendo que é Deus, que tudo é Deus, que tudo é para Deus, tudo é para o evangelho. Abre o olho, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique novamente com esse louvor. Vou deixar esse louvor que eu falei para você, esse grupo maravilhoso que está ganhando milhares de pessoas lá fora, e que vende, e que está ganhando, estão ganhando muito dinheiro. Claro, eles vendem, né? Mas eles não pedem direitos autorais, eles deixam as suas músicas liberadas no YouTube para quem quiser usar, para quem quiser assistir, quem quiser divulgar, sem cobrar nada, sem nenhum tipo de ameaça. Isso é cristianismo, isso é exemplo. Fique com a paz do Senhor. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship